Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Hoje é o último capítulo do bimestre, capítulo 9, ainda falando sobre África. Bom, então vamos lá começar a nossa aula sobre África. A gente vai falar sobre a economia do continente africano e de alguns países mais específicos. Tá? A economia do continente africano é basicamente pautada, né, na exploração dos recursos naturais, como petróleo, como gás, como minérios. Né? A gente tem uma extração de ouro, extração de pedras preciosas no continente africano muito grande que abastece, né, os países ricos do mundo todo. Lembrando que o continente africano ele vai ter relações muito fortes, né? A sua estrutura econômica, a sua estrutura social atual, ela tem relações muito fortes, ela tem ligações muito fortes com o período, né, colonial, com o período neocolonial de exploração das potências europeias. Tá? A gente tem atividades importantes como a agricultura, o turismo, algumas indústrias, né, alguns setores industriais, né, que são praticados ainda de maneira bem precárias, ou seja, bem pouco no continente africano. Né? O mesmo ocorre no setor de transporte, no setor de comunicação, no setor de tecnologia, de modo geral. Mas a agricultura e o turismo, principalmente a agricultura e o turismo, eles têm grande espaço dentro do continente africano. Tá bom? Sobre a mineração dos minérios, né? O continente africano ele tem uma exploração mineral muito rica, muito dinâmica. Um terço de todo o urânio disponível no mundo está no continente africano, e aí o urânio é o principal componente, né, mineral, radioativo, para a utilização das usinas nucleares de geração de energia elétrica. 50% de todo o ouro no planeta Terra também está no continente africano e 70% de todos os diamantes. Então aí a gente já consegue ver um pouquinho como que esse continente é importante na questão da mineração, principalmente na questão, né, de minerais metálicos com alto valor agregado, que é o ouro, a prata e também as pedras preciosas. Na questão do petróleo e do gás, né, a gente tem alguns países que fazem inclusive parte da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, alguns países que produzem petróleo. A África sozinho, o continente africano, possui 10% de todas as reservas mundiais de petróleo e 8% de todas as reservas mundiais de gás. Aí os países importantes, né, que exploram o petróleo. Argélia, Líbia, Egito. O Egito faz parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Nigéria, Guiné, Gabão, o Congo, Angola, Sudão, Mauritânia, São Tomé e Príncipe e o Chad aí como os principais produtores e exploradores de petróleo no continente africano. A questão do turismo também é muito importante, né? A gente tem os países ao norte da África, né? Da África saariana, como o Egito, Marrocos, a Tunísia, um turismo muito importante porque eles estão muito próximos da Europa, então eles recebem muitos turistas. Tem a questão, né, do Egito, da civilização antiga, da sociedade, né, antiga que se desenvolveu no Egito, ali na base do Rio Nilo. Os parques nacionais na África Central, no Quênia, na África do Sul também. A África do Sul, inclusive, tem uns safaris mais importantes e que recebem mais turistas no continente africano. E a atividade de caça, né, acaba atraindo muitos turistas para os safaris e para caçar os grandes animais, os grandes mamíferos. Na questão da agricultura, a agricultura africana também ela é bem dinâmica, né? A gente tem uma gama de gêneros agrícolas produzidos. O Quênia, por exemplo, ele se destaca pela agricultura orgânica, e alguns países da África subsaariana, inclusive, que é uma região mais quente, tem investido naqueles projetos de irrigação que a gente falou na última aula, aquele paredão verde, né, na África subsaariana, e eles produzem alguns gêneros como milho, como mandioca, como a banana e como feijão. Então a agricultura na África também é bem dinâmica, assim como o turismo. Alguns países importantes, a gente falou do Egito, vamos falar do Egito aqui então. Né? O Egito é o terceiro país mais populoso da África, com 84,4 milhões de habitantes. A gente tem o grande Rio Nilo, que é muito importante para a região, é muito importante para o desenvolvimento da sociedade egípcia, né? É a fonte do trabalho, é a fonte do abastecimento de água no Egito,
também a fonte, né, para as atividades agrícolas, para a geração de energia elétrica. O Egito produz arroz, trigo, algodão, milho, também a criação, né, de animais, como de ovelhas, de cabras, de aves também. O Egito é um dos países membros da OPEP, como eu disse, então exporta e produz petróleo, assim como gás natural. E o setor industrial é menos diversificado, né? Ou seja, não é tão dinâmico como a agricultura, como a exploração mineral, baseia-se basicamente de indústrias com baixo valor agregado de tecnologia, como indústrias de alimentos, indústrias de roupas, indústrias do refino do petróleo, essa sim mais dinâmica. E a questão do turismo, como eu disse, a gente tem aí as pirâmides, né, de Gizé, no Egito, que atraem turistas, milhares, milhões de turistas durante o ano todo. A Nigéria também é um outro grande país importante no continente africano. A gente falou de Nigéria na aula passada, então a economia nigeriana basicamente se baseia, né, na agropecuária, no cultivo de cacau, café, amendoim, banana, azeite, dendê, molho de dendê, que já foi aí para Salvador, para Bahia, sabe o que é dendê, que a gente come no acarajé e tal, mas todos esses gêneros agrícolas são para exportação. Também, né, existem extração de petróleo, jazidas de minérios, como petróleo, como carvão, e o petróleo é o que movimenta a economia nigeriana. 20% do PIB da Nigéria vem do petróleo e 95% das exportações da Nigéria também vem do petróleo. O setor industrial é mais modesto, ou seja, não é tão dinâmico. Poucas empresas no segmento, principalmente de comidas, principalmente de consumo, como fumo, né, equipamentos de transporte, algumas montadoras, produtos químicos, né, roupas e alimentícias. A África do Sul, sim, o principal país do continente africano, é o principal país com a maior economia, com o maior PIB. Então, a gente tem várias atividades desenvolvidas dentro da África do Sul. Agricultura, com cultivo de milho, cana, uva, laranja, extrativismo de carvão, de cobre, manganês, ouro, urânio, ferro, diamantes também. Inclusive, tem um filme muito bom, chama Diamante de Sangue, que se passa dentro aí do Lesoto, que fica dentro da África do Sul. O Lesoto é um país que fica dentro da África do Sul. Abram um mapa aí para vocês verem onde fica o Lesoto, ali no sul da África. Né? As indústrias química, petroquímica, alimentícia, equipamentos, é o principal país industrial do continente africano, é o que tem mais indústrias, então as indústrias na África do Sul são mais desenvolvidas. E a questão do turismo, como eu falei, os safaris, né? Existe um safari muito importante na África do Sul, é um dos mais visitados do continente africano, além dos parques nacionais, as reservas de conservação, as unidades de conservação, entre outros atrativos turísticos. Tá? Lembrando ainda que a África do Sul pertence ao BRICS. O BRICS é aquele grupo de países, né, dos países emergentes, né, importantes em desenvolvimento, como Brasil, Rússia, Índia, China, e África do Sul. O S aí do BRICS é de South Africa, né, África do Sul em inglês, por isso que a África do Sul faz parte do BRICS. A região do Maghreb, que é essa região aqui ao norte, né, do continente africano, a gente vai ter alguns países importantes, como a Argélia, o Marrocos e a Tunísia. Né? Esses países fazem parte do Maghreb. Maghreb significa, né, no árabe, lugar onde o sol se põe, ou seja, né, a oeste, lembrando, né, que o sol se põe a oeste e se localiza ali na parte norte do continente africano. Esses países eles têm, além do turismo, além dos serviços, também uma economia voltada para a agricultura, voltada para o cultivo de videiras, né, para a produção de vinhos, uvas, e de oliveiras para a produção de azeite. No Saara Ocidental também, né, próximo ao Ocidente, ou seja, a leste, a gente vai ter uma atividade pecuarista de caprinos, né, de cabras, ovinos, ovelhas e também de camelos. E pela proximidade com a Europa, tá vendo aqui, ó, a gente está na região norte, mas aqui em cima já é a Europa. Então é muito próximo à Europa, isso vai facilitar o que? As trocas comerciais com os países do continente europeu. E para falar de migrações, deixa eu passar aqui para baixo um pouquinho, o continente africano também, né, concentra grande número de migrações, não só dentro do continente africano, mas também para fora do continente africano. Muitas pessoas saem da África em busca de chegar à Europa. A África também foi um continente de passagem
dos refugiados que saíram do Oriente Médio, passaram pela África e tentaram entrar na Europa. Então a gente tem algumas rotas aqui, o mapa está mostrando, algumas rotas que os imigrantes, que os refugiados fazem para entrar na Europa. Então, ou eles vêm por aqui, né, a rota do Mediterrâneo Central, chegando até a Itália, ou eles vêm por aqui, passando pelo Estreito de Gibraltar, chegando até a Espanha, ou as Ilhas Canárias, né, que são pertencentes à Inglaterra. Aqui a gente tem outras rotas, né? Essa rota aqui da rota dos Balcãs Ocidentais, da região dos Balcãs na Europa, e a região da Grécia, esse verdinho, né, da rota do Mediterrâneo Oriental. Mas basicamente, ou eles entram pela Itália ou aqui pelo Estreito de Gibraltar, na Espanha. Muitos refugiados, não só africanos, mas refugiados que vieram do Oriente Médio, de outras regiões do mundo que tentam entrar na Europa. Tudo bem, pessoal? Assistam a aula novamente, façam atividade. Lembrando que essa é a última semana. Vocês têm até sexta-feira para me entregar todas as atividades. Inclusive, já podem fazer os exercícios do capítulo 9 e me enviar pelo Classroom. E também tem uma atividade /prova bimestral para vocês responderem, que vai ficar aberto até sexta-feira para vocês responderem. Tudo bem? Muito obrigado, valeu e tchau, tchau.